Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Olá, estamos aqui de novo. Dessa vez o programa Medicina Humanizada traz um tema especial, um tema que está cheirando, está vindo da cozinha. Nós vamos falar de comida. Comida é uma das melhores coisas da vida, mas também pode trazer problemas, pode ser motivo de doença, motivo de má qualidade de vida. Então hoje nós vamos discutir aqui no nosso programa Medicina Humanizada, nós vamos discutir comida, alimentação. Muito bem, vamos iniciar o nosso papo sobre comida, sobre saúde. Há muitos anos na medicina, eu passei a observar as coisas e inicialmente eu aprendi que as pessoas adoecem, as pessoas têm problemas de saúde pelo que pensam, pelo que fazem, pelo que sentem. Já fizemos um programa sobre estresse e a influência dele na saúde. Outra coisa que tem enorme influência, que foi um aprendizado também, é comida, é o que a gente come, é a alimentação. A alimentação tem um peso enorme na nossa saúde, na produção de doenças ou de condições que vão minando a saúde da pessoa até o ponto onde ela fica realmente doente. Existem estudos, pesquisas que mostram que 88% das doenças têm a ver com aquilo que a gente faz, com o que a gente come, se exercita, e só 12% que tem realmente a ver com a genética. Nós comemos muito errado, nós comemos de um modo que produz doença, porque nós comemos de um modo para o qual nós não fomos preparados. Nós nascemos, nós evoluímos, nós nos fizemos espécie animal no planeta, comendo bem diferente daquilo que a gente come hoje. Originalmente, a gente comia o que a gente encontrava pela natureza. Então, o ser humano comia ovo, comia pequenos animais que ele caçava, algumas frutas, alguns legumes e pronto, acabou. Era só isso, não tinha mais nada. E nós fomos, então, o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso sistema digestivo todo foi preparado para isso. O nosso sistema endócrino, dos hormônios que controlam a glicose, o triglicerídeo, o colesterol, que controla o nosso peso, foi preparado para isso. Até mesmo o nosso sistema nervoso, o nosso querer, o nosso gostar, o nosso desejo por comida também foi moldado assim. Nessa alimentação antiga não existia, não entrava, por exemplo, grãos, não entrava açúcar, não existia isso, nem mesmo grãos. O ser humano passou a comer grãos de uns 10 mil anos para cá, quando desenvolveu a agricultura. Então, a nossa biologia, o nosso corpo não mudou em 10 mil anos. A nossa cabeça sim, a nossa cultura sim, mas a biologia não mudou. Então, o nosso corpo não é adaptado a comer grãos, açúcar, álcool. Isso tudo veio com o desenvolvimento. Muito menos produtos industrializados. Esse então tem 100, 200, 300 anos. Não tem a menor chance do nosso corpo estar preparado para isso. E no próximo bloco vamos continuar falando de comida e eu vou tentar ser mais específico, mais direto ao ponto. Vou tentar passar para vocês o meu ponto de vista de o que é comer certo, afinal de contas. O Instituto Casador, recém-inaugurado, é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos.
E aí, o intervalo, deu tempo de dar um pulinho na cozinha, ver o que está cheirando lá? Eu acho que vai sair coisa boa ali, hein? Mas vamos continuar nosso papo. Eu falei sobre o meu ponto de vista do que é comer certo. Bem, o que é comer certo? Primeira coisa, depende. Depende de quem a gente está falando, para quem. Não existe nenhum alimento que seja venenoso, nem nenhum alimento que seja milagroso que vá resolver a vida de uma pessoa, tá? Depende de que pessoa a gente está falando. A gente está falando de uma criança, a gente está falando de um adulto, a gente está falando de um idoso, a gente está falando de homem, de mulher, de grávida, a gente está falando de um atleta musculoso, a gente está falando de um obeso. A gente está falando de qual finalidade? É um obeso que quer emagrecer? É um magro que quer ganhar massa muscular? É um diabético que quer controlar o diabetes? Então, não existe, eu vejo muita demonização de alguns alimentos e endeusamento de outros, tá? Não é por aí. Nenhum alimento está proibido, nenhum alimento vai te salvar. Porém, tem norma nesse negócio, não é uma bagunça que pode comer de tudo que quer, não. A alimentação padrão atual é uma alimentação que fugiu daquele padrão dos tempos antigos. Por isso, o nosso corpo não se adapta, o nosso corpo reage à alimentação dos dias de hoje, porque, como eu já disse, ele não foi preparado para isso. Qual a diferença? Quais as grandes diferenças? Qual a grande diferença? A grande diferença é que a alimentação atual é muito pesada no carboidrato. A alimentação atual tem muito açúcar, muito grão, muita farinha. 60%, 70% do que a gente consome de calorias é fornecido por açúcar, amido, sacarose, açúcar e amido. Aí vai um adendozinho, uma explicaçãozinha sobre isso, que o amido é o vilão oculto, na minha opinião. Por quê? Porque quando você fala em açúcar, diabetes, açúcar, todo mundo pensa no açúcar docinho, açúcar de cana. Olha, aquele ali é o açúcar de cana, tem nome, sacarose é o nome dele, tá? O açúcar que está no sangue chama-se glicose. Amido também é um açúcar, é um carboidrato. Se você comer um prato de arroz, que é cheio de amido, tá? É a mesma coisa que você comer um prato de açúcar. No final das contas, você vai entupir o seu sangue de glicose, tá? Alguma diferencinha aí, um vai ser absorvido mais rápido, o outro mais lento, mas no final das contas, a quantidade e tal, o que vai acontecer é que o seu sangue se enche de glicose. Bom, nós não estamos preparados para tanta glicose assim, tá? O homem antigo vivia num ambiente de dificuldade, existia pouca comida. Então, o ser humano desenvolveu mecanismos para armazenar energia, armazenar tudo aquilo que ele comia, uma parte ele gastava movimentando, o que ele não gastava, o que ele comia em excesso, ele armazenava no próprio corpo. Como é que nós armazenamos essa energia, essa comida extra no corpo? Através de gordura, a gente engorda. Então a gente ingere a comida, gasta, o que sobrou, o nosso fígado vai lá, pega aquela glicose e fabrica gordura e manda essa gordura que vai ser armazenada debaixo da pele, nas células do tecido subcutâneo debaixo da pele. Agora que já identificamos os dois grandes vilões da alimentação moderna, o açúcar e o amido, no próximo bloco nós vamos falar de meios, de estratégias para nos livrarmos desses bandidos. Você sabia que sementes de abóbora são um excelente vermífugo e podem ser usadas para tratar verminoses, principalmente em crianças? Alguns alimentos são verdadeiros remédios. O abacaxi, por exemplo, tem a bromelina e é excelente para a tosse. O maracujá, então, todo mundo conhece seus efeitos calmantes. E tudo natural, sem efeito colateral. O legítimo BBBG. Bom, bonito, barato e gostoso.
para falar das estratégias. Como é que a gente vai se livrar desse excesso de carboidrato, açúcar e amido da nossa alimentação? Não é tão fácil, porque já está incutido na nossa cultura, já faz parte do nosso dia a dia, mas é de extrema importância a gente reduzir. O que acontece é que a gente vem de uma dieta, né? A nossa dieta natural tem um teor muito menor de carboidrato. Esse excesso de carboidrato leva às doenças atuais. Então, eu sou extremamente favorável a uma estratégia de redução dos carboidratos na alimentação, porque eu acho que a alimentação usual é hipercarb. Se por acaso essa estratégia levar o nome de low carb, de cetogênica, ok, tudo bem, não tem problema nenhum o nome que se dá. O que importa, na verdade, é que esse excesso de amido, esse excesso de açúcar faz mal. Ele leva a uma produção exagerada de insulina. Insulina é um hormônio que nós todos temos, que ele é extremamente importante. Sem insulina, a gente não vive. O papel principal da insulina é manter o nível de glicose no sangue controlado, é pegar esse excesso de glicose da uma alimentação excessivamente rica em carboidrato e fazer com que o nosso corpo desapareça com ela, que gaste, que armazene, seja lá o que for. Então, quanto mais carboidrato a pessoa come, mais insulina ele produz. Chega um certo ponto que é tanta insulina que as células do nosso corpo nem dão bola mais para ela. E é preciso aumentar cada vez mais a produção de insulina. Esse é um estágio que se chama de resistência insulínica, quer dizer, as células do corpo já resistem à ação da insulina. O problema é que a insulina provoca outras ações no corpo, além de simplesmente controlar a glicose. Retém sódio, estimula o crescimento do coração, das artérias, aumenta a pressão, aumenta o acúmulo de gordura, impede o tecido gorduroso de liberar gordura, de emagrecer. Então, esse excesso de insulina leva a sobrepeso, a obesidade, a hipertensão arterial, a diabetes. Então, você vê que a raiz dos grandes problemas de saúde do mundo de hoje começa na alimentação. Os grandes problemas são hipertensão, diabetes, obesidade e as consequências disso. Um AVC vem por consequência da hipertensão do diabetes, um infarto vem por consequência da hipertensão do diabetes. A hipertensão e o diabetes, na grande maioria das vezes, vem de um descontrole alimentar, de uma alimentação errada. Por isso, a estratégia que eu defendo é redução de açúcar e amido, redução de carboidrato. Tira o açúcar, tira os grãos, tira as farinhas, tá? Vai comer o quê? Opa, vamos comer muita coisa, tem muita coisa para comer. Vai comer produtos de origem animal, vai comer ovo, vai comer carne, vai comer queijo, vai comer vegetais de pouco carboidrato, vai comer folhas, vai comer legumes, tá? Então, dá para fazer uma alimentação variada, de sabor, tá? Que nem aquela que está cheirando lá, que eu estou sentindo, que já está quase na hora, né? Então, dá para fazer uma alimentação variada, saborosa e que dê prazer. Muito bem, chegamos ao final do programa e esse foi realmente um programa saboroso. Mas como vocês perceberam, esse assunto é enorme. Falamos várias coisas, falamos de modo geral, mas tem muita coisa para falar ainda. Então, decidimos estender o assunto. Nós vamos fazer o próximo programa continuar falando de comida. Vou falar de coisas mais específicas, dúvidas mais pertinentes, mais do dia a dia. Afinal de contas, ovo faz bem ou faz mal? É melhor margarina ou manteiga? Pão integral é uma boa escolha? Fique sabendo no próximo programa.